Então vamos lá, falar sobre as nossas mãos. Eu recebo hoje, como eu te disse, um ortopedista maravilhoso e a gente vai falar, inclusive, sobre essa questão dos dispositivos, tá? Então, tendinite, artrite, artrose, tudo isso já tem afetado muito a nossa população, além das lesões. E o ortopedista Leonardo Kurebayashi já está aqui para nos ajudar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada. Bem? Uma alegria te receber, viu? Vamos sentar um pouquinho? Vamos. Eu adorei essa pauta, doutor, porque, coincidentemente, a produção nem sabia. Eu vou sentar aqui do seu lado. Fica bom. Durante as férias, eu senti do nada uma dor na articulação desse dedinho aqui. Falei, gente, o que está acontecendo? E aí eu comecei a olhar e eu vi que não só eu sinto, muita gente sente dores do nada nessas articulações, né? É isso mesmo. Mas deve ter explicação para isso. Não me entenda mal, pelo amor de Deus, você é muito jovem, mas as dores nessas pequenas articulações, ela tem a ver com o passar da idade. Eu vi, inclusive vi que tem uma relação muito grande com a menopausa, não é? Sim, sim. A gente sabe que o uso excessivo das pequenas articulações, Cláudia, acaba levando a um risco de degeneração. No caso das mulheres, especialmente, a gente tem um risco a gente chama de artrose. E aí ela se manifesta geralmente com dor e sensação de rigidez. Geralmente é de manhã cedo. O paciente acorda e fala, nossa, parece que minhas juntas estão meio rígidas e dolorosas. Com o passar do dia ele vai dando uma melhorada, mas aí no final do dia ele tende a doer de novo. Então a gente tem que se atentar, isso é um risco que você está desenvolvendo um pouco de artrose nas pequenas articulações do dedo. Então, quando a gente começa a sentir esses sintomas, ainda ontem eu falei sobre isso, né? Graças a Deus pelos sintomas, pelas dores, que elas nos alertam aí para possibilidades de doenças. Quem não tem acaba sofrendo consequências mais drásticas. A gente entende que pode correr e deve correr para o médico para tratar. Então, tem tratamento precoce para isso ou não? Tem. Na verdade, a primeira coisa, Cláudia, é a gente fechar um diagnóstico preciso, tá? Porque existem diversas outras doenças que levam a dores articulares e não necessariamente só artrose. Então é isso que a gente precisa, como médico, investigar. Porque, vou dar um exemplo, tá? Existe uma doença chamada artrite reumatoide. É uma doença autoimune, que existe medicamento para controlar a doença. Não necessariamente ela se manifesta numa idade mais avançada, pode manifestar em jovens, por exemplo. E existe um tratamento medicamentoso para tal. Se você não tratar, certamente ele vai evoluir com uma destruição articular muito rápida. Então a gente precisa primeiro fechar o diagnóstico certo. E aí depois a gente consegue tratar do jeito adequado também. Ou seja, não é porque sentiu uma dorzinha que vai achar irrelevante e falar assim, é da idade, deixa pra lá. Não, é sempre bom consultar e entender o que é que está acontecendo. Essas dores podem ser sazonais, elas podem, tomar conta ali dos dedinhos, dos cotovelos, do pulso, por um tempo, ou elas chegam e ficam, permanecem? Quando a gente está falando de artrose, que é um processo degenerativo, geralmente eles vêm para ficar. Então eles vêm e dificilmente a gente consegue reverter o processo degenerativo. É lógico que existem medicamentos que ajudam a controlar os sintomas, tratamentos também não invasivos que vão ajudar muito. Fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura, tudo isso ajuda muito, sabe, Cláudia? Mas o grande problema é a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Quanto antes diagnosticarmos, antes trataremos e aí as sequelas demorarão para aparecer. Acho que esse é o raciocínio certo, né? Doutora, a gente confunde muito artrose com artrite. Qual é a diferença de artrite para artrose? O sufixo "ite" nos remete a um processo inflamatório. Então, quando a gente fala artrite, a gente está falando de um processo agudo, que está inflamado, que está causando muita dor. E a artrose, a gente está se referindo a um processo degenerativo, que não necessariamente está inflamado naquele momento. Mas, na prática, as pessoas usam como a mesma coisa, como sinônimos. Então, a gente, para o mundo leigo, a gente pode tratar como coisas similares. Tá. Quando a gente vê aqueles dedinhos tortos, eu não sei se a produção conseguiu pegar algumas imagens. Temos imagens? Eu até pedi para colocarmos as imagens na tela, porque são bem característicos, né? A gente vê uns dedinhos com os calombinhos, às vezes tortinhos para os lados, assim. Aquilo é artrite, é artrose ou pode ser ambos? É uma artrose que, quando ela está na fase ativa, causando dor, incômodo para o paciente, a gente chama de uma osteoartrite. Tá?
Em mulheres, geralmente, a gente vê essa alteração aqui na ponta dos dedos. Tem até um nome isso. O médico gosta de dar nome para tudo, né? E no caso, só para dar um exemplo dessas bolinhas que aparecem aqui na ponta dos dedos, se chama nódulos de Heberden. Nódulos de Heberden. Bom, a gente está falando de mãos e eu tô com um médico ortopedista especialista em mãos. Mas a gente também tem essas bolinhas nos pés. Aí já chama, como é que o pessoal fala? Joanete. Joanete. E as pessoas acham tão feio a tal da Joanete. Exatamente. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso, mas também não deixa de ser uma artrose ou uma artrite em uma das articulações. Exato, exatamente. Tá joia. Bom, mas eu penso que agora a situação vai ficar mais complicada. Daqui para frente, com tanto uso de celular, já que você falou que tem um desgaste aí, a gente está acabando utilizando muito mais as nossas articulações das mãos, a situação lá na frente pode ser agravada, né? Com certeza, Cláudia. Eu estava... Agora mesmo, antes da gente entrar em entrevista, eu estava lendo um artigo que foi publicado em dezembro, tem menos de um mês agora, de 2023. Um artigo muito interessante mostrando que foram analisados 41 mil jovens coreanos. Um estudo sul-coreano, super bem feito, foi muito bem feitinho o artigo, estava lendo ele de cabo a rabo e ele mostrou que existem diversas situações desfavoráveis ao uso abusivo do celular. E eles consideraram mais de 4 horas. Então a gente precisa se atentar, né, Cláudia? O uso ao longo de um dia maior do que 4 horas vai trazer uma série de sequelas. Sabidamente, já está definido isso. Não necessariamente só a saúde das mãos, mas existem outras coisas que também vão alterar, né? A gente sempre fala que saúde dos olhos, né? Já está afetando bastante. Exatamente. Nesse estudo eles mostraram que aumentou o índice de obesidade, piorou a qualidade de sono dos jovens, percepção do nível de estresse desses jovens, a saúde mental deles foi por água abaixo. Vamos fazer uma campanha, doutor? Vamos começar jogando os nossos celulares fora agora? Não consegue, não consegue, É difícil, né? Mas que seria maravilhoso se a gente pudesse retroagir. Juro que eu voltaria para o tempo que não tinha celular, sabia? Você voltaria? Difícil, hein? Eu não sei. Se todo mundo ficasse sem celular, eu topava essa. Sabe por quê, Claudinha? Porque a gente fala muito dos aspectos negativos do celular, né? Mas ele também traz uma série de coisas benéficas. Então, esse mesmo estudo mostrou que se você comparar pessoas que não usam o celular e aquelas que usam pelo menos 2 horas de celular, você tem um ganho intelectual. Porque a quantidade de informações que você consegue absorver, se você ler revistas, jornais, programas como este, você absorve muito mais conhecimento. Então, se torna benéfico. Só que existia um limite, né? Conhecimento para saber que a gente está ficando doido, maluco, cansado, estressado, com artrite, artrose nos dedos e com baixa visão. Isso rende uma tarde inteira de conversa. Com certeza. Não é não? Vou deixar uma enquete hoje lá no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial. Mas vamos conferir agora. Um povo fala sobre esse uso excessivo de celular. Pode rodar. O uso excessivo dos celulares já é uma realidade. Nós acordamos com o celular na mão e vamos dormir com o celular na mão. Não é verdade, Guilherme? É isso mesmo. Quanto tempo você passa no celular? Em torno de umas 8 horas por dia. E você geralmente se preocupa com a sua postura na hora que você está no celular? Geralmente não, só uso mesmo. E não precisa ir muito longe para achar as pessoas que sentem dores ao manipular o celular. O Rodrigo, ele é produtor aqui na Rede Vida, ele fica a maior parte do tempo no computador e o resto no celular, né, Rodrigo? Pois é, Andressa, é isso mesmo. Bastante tempo no computador, mas ao usar o celular eu já percebi aí que eu tive dores no dedo por ficar muito tempo ali digitando, ou também referente à postura, que você fica de mau jeito, então às vezes você sente aquela dor no pescoço por às vezes olhar muito para baixo. Dor nas costas pode vir também, fora a visão que às vezes cansa, né? Então às vezes você já vê de uma forma meio embaçada. Quanto tempo você fica no celular? Mais de 8 horas. E você já sentiu incômodos nas mãos, nas costas? Sim, sinto direto. E como que você faz quando você sente esses incômodos? Eu tento fazer alguns exercícios com a bolinha, tem uma ferramentazinha que a gente aperta também, mas eu já tive vários problemas que eu tive que ir no médico e fazer tratamento, como acupuntura e fisioterapia. Tudo por causa do celular? Tudo por causa do celular. E você já sentiu algum tipo de dor causado pelo celular?
Até agora ainda não surgiu nenhum, assim, sintomas nada, né, de dor. Até agora não. Nem na mão? Nem na mão também. Você toma algum cuidado? Você faz alongamento, exercício físico? Sim, eu jogo bola, né? Eu trabalho com esporte, né? Também fim de semana e tal, então acho que devido a isso que tem uma ajuda, né? Que tipo de dor você já sentiu na sua mão? Ah, na mão, acho que quando você tá digitando bastante, nas costas, às vezes a posição que você tá sentado, o lugar que você tá, às vezes é tanto tempo que você nem se dá conta. E você se preocupa com o que essa falta de postura pode te causar a longo prazo? Quando eu tô com dor, eu me preocupo. Aí depois que passa, a gente esquece. Você se preocupa com a saúde das suas mãos? Não, nunca parei pra me preocupar com isso. Gosto de não ficar muito tempo no celular, que faz mal. Eu falo com todas as pessoas. Mas mesmo assim a senhora fica? Não, às vezes. Agora não tô ficando mais não. Eu ficava, mas agora não fico mais não. E você já procurou um médico para tratar essas dores? Já, eu ortopedista. E o que ele te recomendou? Pra mim, não usar muito o celular no dia a dia. Só ter dor em repouso, aí ferrou. É isso, gente. Tem que achar o equilíbrio, como o doutor estava falando. Nem muito, nem pouco, né? Porque a gente vai aproveitar os benefícios do celular, mas tem que estar em equilíbrio. Equilíbrio. Agora, a gente falou de tratamento, né? Quais são os tratamentos para esses problemas comuns? Pelo desgaste por conta da idade, até mesmo pelo uso excessivo das mãos. Primeira coisa, Claudinha, tirar os sintomas do paciente para dar uma qualidade melhor para ele, né? Então a gente pode começar com medicamentos. Existem medicamentos específicos e cada paciente tem que usar uma medicação correta. Segunda estratégia é mudanças de hábitos, né? Então, se a pessoa tem o hábito de fazer muito movimento, usando força com a ponta dos dedos, a gente precisa adaptar. Não é retirar, porque às vezes é a profissão da pessoa, né? Mas você consegue adaptar, usar instrumentos maiores, fazer menos força, a pessoa se atentar a exercer menos pressão com a ponta dos dedos. Então, são mudanças comportamentais. Terceira estratégia, entrar com tratamento, que inclui a fisioterapia, terapia ocupacional, entre outras estratégias para tirar a dor mesmo. Então, são coisas que vão melhorar a qualidade do paciente. E aí a gente reserva a cirurgia como último recurso, quando nada deu certo. E aí existem estratégias cirúrgicas para melhorar a qualidade de vida do paciente. Perfeito. Aqui a gente tem muitas artesãs e artesãos que assistem ao programa, até porque a gente tem um quadro de artesanato. Hoje, daqui a pouco, a gente vai aprender a fazer bonecas. E é claro que toda essa classe do artesanato utiliza muito as mãos, né? É o meio de trabalho deles, a mão. Sim. E, na maioria das vezes, com o movimento repetitivo. Então, quem costura está sempre ali, exato. Quem borda está sempre ali, quem tricota. Esse movimento repetitivo é um agravante também para um problema nas mãos? Com certeza. Existem algumas doenças que vão ter uma intensidade muito maior em algumas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo para você. Tem gente que tem uma anatomia desfavorável aqui nos tendões do punho. Se ela exerce muito movimento com o polegar, muito movimento de torção ou esse movimento para o lado, por exemplo, no uso do mouse, ou que faz muita força especificamente com o polegar, ele vai desenvolver uma doença chamada tenossinovite de de Quervain. Então, a gente precisa mudar alguns hábitos dessa pessoa. Isso vai protegê-la, para que ela não desenvolva essa condição, né? Seria o trabalho nesses tendões, né? Exatamente. É onde a gente está falando agora. Como eu falei para você antes, né, Claudinha? O sufixo "it" nos remete a um processo inflamatório. E isso leva à dor, né? A dor é um alarme de que algo errado está acontecendo. Então, não basta só tomar o remédio. Porque se você não tirar a causa, vai passar o efeito da medicação e a dor vai voltar. Por exemplo, vamos pensar nessa artesã que está sempre no movimento repetitivo, sentindo dor. Se ela protelar e não vai ver o que está acontecendo, ela pode chegar uma hora dela não conseguir mais, por exemplo, bordar, não conseguir mais usar as mãos para fazer o artesanato dela? Com certeza, com certeza. É importantíssimo o trabalho de prevenção, porque uma vez instalada esse processo de artrose, de degeneração, é muito difícil a gente reverter. Então é importante todo esse trabalho de prevenção. Então, pausas periódicas, é importante que as artesãs façam. Um instrumental, quanto mais fino ele for, pior. Mais força de pinça ela tem que fazer. Então, a gente precisa se adaptar
colocar na base alguma coisa que deixe um pouco maior, para que ela não precise exercer tanta força com a ponta dos dedos, sabe? E As manicures também, você está falando de pinça, eu estou pensando nos alicates também. Chega uma hora que ela pode começar a ter problemas. Com certeza. Então precisa fazer pausas. Exato. Pausas periódicas. Se já tiver com dor, tem que procurar o cirurgião de mão, tem que procurar o especialista para ser avaliado. Porque lembra que eu te falei? Não necessariamente é artrose. Existem outras condições que levam à dor. É isso que a gente precisa fazer um diagnóstico certo. Volta e meia a gente anuncia até aqui mesmo no programa algum suplemento para as articulações, né? Que tem lá o colágeno do tipo 2 e outras coisas, cartilagem, enfim. Isso ajuda? A alimentação interfere nesse processo? Tem vários estudos que estão em andamento para tentar comprovar se o processo degenerativo se altera com o uso dessas medicações. A maior parte dos estudos hoje mostraram que o paciente tem uma melhora dos sintomas. O processo degenerativo não, ele não se reverte, mas muitos deles, a gente está falando em torno de 40%, 50% dos pacientes têm uma melhora da dor, mesmo sendo uma medicação que não é analgésica. Então ele melhora, tem muita gente que tem uma melhora do quadro clínico com o uso de colágeno, ácido hialurônico. Que bom, é uma boa notícia, né? A gente não está fazendo algo por acaso. Aí, bom, tem um outro mito aí que às vezes as pessoas falam, não vou operar, porque depois que operar, aí é que vai ficar pior a situação. Isso é verdade? Ou temos hoje uma intervenção cirúrgica de tal qualidade que a pessoa realmente vai ter benefícios? Eu vou te falar sobre as tendinites, por exemplo. Os pacientes que têm dedo em gatilho ou essa inflamação de De Quervain que a gente estava falando, eu tenho diversos pacientes, assim, inúmeros, que me mandam mensagem, me ligam dizendo, doutor, se eu soubesse que teria melhorado tão rápido, eu teria operado antes. Porque o resultado é muito rápido, a resposta é muito rápida. Então, para esse tipo de situação, a gente consegue ajudar de uma maneira muito, muito eficaz. Mas é óbvio que em doenças degenerativas, como a artrose, que a gente estava falando, não existe nenhuma cirurgia que vá trazer a articulação para o formato original, porque afinal de contas, do jeito que veio, só lá em cima, né? Não tem mais jeito, só se nascêssemos de novo. É. Só para terminar, você disse que essas inflamações, que aí no caso, não falando só de degeneração, mas antes das inflamações agudas, que são as artrites, elas, você me falou que elas têm a ver com a idade, mas elas também têm uma relação hormonal, porque eu vi, falando sobre menopausa, mulheres com essas inflamações nas articulações. Mais do que com a parte hormonal, a gente tem uma carga genética muito importante. Acho que isso que é o que é mais importante. Se você tem parentes de primeiro grau que já desenvolveram rapidamente artrose, eu estou me referindo a irmãs e mãe, principalmente. A chance que você tem de desenvolver esse processo degenerativo é muito maior. Então, você tem que se atentar para a sua família. Você percebeu que tem gente na família já com esse processo degenerativo, queixa de dor, você tem que trabalhar isso de forma preventiva, para você também não chegar nesse ponto. Perfeito. Olha, papo bom, né? Interessantíssimo. Vou te convidar já para voltar rápido para a gente continuar aprendendo mais sobre mãos, tá bom? Vai ser um prazer. Dr. Leonardo Kurebayashi, ele tá no Dr. Leonardo Kurebayashi. Parece difícil de escrever, mas é exatamente como se fala com K, né? E Bayashi no final com SH, tá? Leonardo Kurebayashi. É tudo juntinho no Instagram e tem o drleonardokuribayashi.com.br, o site com mais informações. Muito obrigada, um ótimo ano novo. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Te até a aguardo próxima. aqui. Um beijo Obrigada. grande, tá?